Aí, então, hoje vamos falar sobre trauma. Claro que eu não vou, né, conseguir aprofundar muito aqui, mas vocês vão conseguir ter uma noção bem legal sobre trauma. Já vou adiantando que todas as pessoas, em algum momento, já viveram algum nível de trauma em suas vidas. Pode ser coisas mais sutis e pode ser coisas muito profundas. Às vezes a gente acha que trauma é só quando a gente viveu algo muito impactante, por exemplo, um acidente, um abuso, uma violência, né? Algo assim que foi realmente muito, né? Muito denso. E não necessariamente, tá? A gente pode viver traumas com coisas, entre aspas, corriqueiras do nosso dia a dia, tá? Por quê? Porque o que que se resume a ser, o que que é um trauma, né? Trauma é algo que sobrecarregou o nosso sistema nervoso. Então, pode acontecer algo que vem num grande impacto e pá, né? E aí dá um choque muito grande na gente. Como pode ser algo que eu fico aqui, ó, batendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ouvindo aquilo ou vivendo aquilo, e daqui a pouco esse pontinho, né? Vamos, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vocês vão conseguir entender bem. Vamos ver qual desses dois aqui vai mostrar melhor. Ou pode ser, vocês conseguem ver aqui? Tá meio desfocado no meu fundo, parece, né? O que será que eu fiz aqui? Vamos ver. Vamos ver aqui no vídeo. Só um minutinho. Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Acho que é isso. Vamos ver se melhorou. Acho que não mudou nada, mas enfim. Ó, então, pode ser algo que aconteceu, por exemplo, num único impacto, e aí, né, foi algo forte que chegou e pá, né? Chegou e pá aqui, né? Deu um trauma. Ou pode ser algo que acontece no meu dia a dia várias vezes durante a minha vida e vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. E quando a gente vê, ele fica também tão parecido quanto algo que pode ter acontecido uma única vez. E o trauma também gera as nossas crenças, tá? Então, podem exemplos aí de traumas, por isso que eu digo que todo mundo já viveu algum trauma. Uma quebra financeira que você pode ter passado, ou também você ter vivenciado teus pais passarem por isso, perda de alguém que vocês gostavam muito ou não estavam preparados, né? Abortos, algo que você, sempre algo que não se está esperando ou que naquele momento você não sabe lidar, isso sobrecarrega o corpo, o corpo e o sistema nervoso emocional. Então, tem aí uma série de coisas, tanto de traumas mais sutis, mais tranquilos, vamos dizer assim, como de traumas realmente muito profundos, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ele foi um trauma tão profundo, né, para muitas pessoas, porque ali se viram realmente, né, e para muitas pessoas foi o fato de eu preciso sobreviver, eu posso perder a minha vida aqui agora, e realmente muitas pessoas, além de estarem nesse desafio, também vivenciaram muitas outras pessoas ao redor vivendo, né? E, por exemplo, eu digo a gente aqui, que eu falo, aqui tem pessoas que são do Rio Grande do Sul, que estão aqui também, mas até mesmo quem não é do Rio Grande do Sul, né? Nós aqui também acabamos tendo como se fosse um gatilho emocional que ativou os nossos traumas. Então, por exemplo, quem viveu situações dentro do sistema familiar, onde os pais, ou por algum motivo, perderam casa, ou tiveram alguma situação de perder algo, e que de alguma forma remete ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso ativa um trauma em nós.
tá? Então, por isso que muitas pessoas ali, principalmente, né, os primeiros dias, dizem assim, meu Deus, Marília, eu tô me sentindo mal, eu não tô legal, eu tô sentindo um peso em mim, eu tô sentindo, né, enfim, a energia não tá bacana e tudo mais. Por quê? Porque a gente foi vivenciando o trauma, claro, de uma forma muito mais sutil, né, gente, nem comparado, mas a gente foi vivenciando o trauma juntamente com as pessoas que passaram por ela também. Então, imagina todo o resto, né, de situações que a gente pode ativar traumas através de gatilhos. Inclusive, por exemplo, assistindo um filme, né, enfim, vendo alguma cena, alguma coisa que te dá uma repulsa ou que te dá o que mexe internamente contigo, né, isso pode vir a te desestabilizar, tá? Deixa eu só um minutinho aqui que tem uma cliente que eu vi que ela tá entrando e saindo, acho que ela não tá conseguindo conectar. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ela. Então vamos lá, voltando aqui. E aí o que que acontece? A gente que tem algum nível de trauma, principalmente quem viveu traumas mais profundos, a gente acaba se tornando refém desse trauma. Por quê? Depois eu vou fazer aqui um exercício prático com vocês. Vocês vão ver como é que acontece quando a gente começa a ativar o nosso corpo, porque gravem essa frase: o trauma mora no corpo, tá? E vocês vão perceber, tá? Eu vou fazer uma ativação aqui bem legal que vocês vão conseguir perceber quando a gente ativa e quando a gente desativa. Isso aqui vai dar para vocês muita autonomia. Por quê? Porque quando a gente tem um trauma, a gente se torna refém desse trauma, refém muitas vezes das nossas emoções, e às vezes a gente fica lá, ou lá em cima, naquela situação de estresse profundo, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, tantas coisas aí que acabam, né, vindo. Ou então a gente está lá embaixo, num cansaço, numa apatia, numa sensação de eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tô legal, eu tô meio depressivo, enfim. A gente às vezes acaba oscilando nisso, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês daqui a pouquinho esse exercício para vocês conseguirem sentir como é que é. E depois de sentir, a gente vai para coisas bem práticas para vocês poderem fazer no dia a dia de vocês, tá? Não é que os exercícios que eu vou passar aqui para vocês, não é que eles vão resolver toda a vida de vocês, tá? Mas vai ajudar assim, ó. Eu diria que é 50% de um tratamento de qualquer terapia que vocês fizerem. Se vocês conseguirem fazer os exercícios que eu estou passando para vocês aqui hoje, vocês vão ter assim, ó, um salto quântico em qualquer tratamento que vocês fizerem. Porque a gente precisa aprender a se autorregular. Mas antes de aprender a se autorregular, a gente precisa entender quando que eu estou desregulado, para que eu não seja refém dessas minhas emoções. Porque geralmente a pessoa que tem trauma, ela nem consegue perceber que ela está desregulada, tá? Então a gente às vezes nem consegue perceber que a gente está nesse movimento. Eu até vou passar aqui alguns sintomas que a gente tem, e eu quero que vocês prestem atenção nesses sintomas, tá? Que a gente tem e que acabam mostrando pra gente que a gente tá com trauma ativado no corpo, tá? Os primeiros sintomas que eu vou passar aqui é de quando a gente tá no modo luta ou fuga. O que que é isso? Eu tô no modo hiperativação. E daqui a pouco eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Mas eu quero que vocês observem. Pode ser que vocês vão se identificar com os sintomas da hiperativação. Pode ser que algumas outras pessoas vão se identificar com o sintoma da hipoativação. E pode ser que alguns de vocês se identifiquem com ambos os sintomas.
Então, qualquer coisa, vai anotando a quantidade, assim, eu senti isso, né? Um, dois, três, quatro, enfim, para vocês perceberem, tá? Quanto que tá ativado aí em vocês. Porque quanto mais ativado tiver, tanto para hipoativação, para hiperativação, como para hipoativação, tanto para cima como para baixo, mais vocês vão precisar da autorregulação. Se é pouquinho, vai ser mais tranquilo. Se é bastante, vocês vão precisar fazer mais exercícios, tá? Então, eu vou falar aqui alguns sintomas da hiperativação, quando eu estou muito ativado, tá? Agitação, quando eu estou ali no modo luta-fuga. Agitação, irritabilidade. Quando a gente está naquela sensação assim, sabe? Parece que a gente tem uma névoa mental, uma confusão, um excesso de pensamento negativo, reatividade emocional aumentada. Por exemplo, explodo por coisas que relativamente são pequenas, tá? Boca seca, tá? Aquela explosão de raiva, né? Ali que tem a ver com essa reatividade emocional. Se sobressaltar com facilidade, estar sempre em estado de hipervigilância, ou seja, não consigo dormir. Qualquer barulhinho é punk, que eu tô acordada. Se um grilo gritar lá na grama, eu tô em estado de alerta. Sudorese, tá? Aumento da frequência cardíaca, quando fica aqui, ai meu Deus do céu, parece que eu vou explodir, parece que, né, aquela sensação de falta de ar, de sufocamento, né, que às vezes a gente acaba tendo, uma respiração rápida, ofegante, né, ou também mais curtinha e superficial, que a gente fica, sabe? Nesse sentido, e às vezes isso é leve, isso é sutil, não é tão exacerbado, tá? É aquela sensação de asfixia, né? Parece que vai e não vem ar o suficiente. Aperto no peito, angústia, pânico, tá? Constipação, tá? Porque acaba tendo dificuldade de digestão. Quando a gente está com trauma ativado, o nosso corpo vai entender que ele precisa, nesse caso aqui, ou lutar ou fugir. Ele não vai querer saber fazer digestão no teu corpo, ele vai entrar em estado de sobrevivência. Se eu ver um tigre na minha frente e eu tiver que lutar ou fugir, o meu corpo não vai se preocupar se eu vou estar digerindo o meu almoço direito, ele vai, né, me colocar nesse excesso de adrenalina, noradrenalina, enfim, os hormônios do estresse, para que eu tenha força, né, para correr ou para lutar. E aí a gente acaba desenvolvendo problemas de constipação. Dilatação das pupilas, né? Quando tá sempre assim, meio o olho parece meio arregalado. Arrepios, tá? Tensão muscular, aquelas pessoas que vivem com contratura, tá sempre aqui, ó, embolado, perna que dói, braço que dói, tá sempre tenso, sabe? Incapacidade de dormir, relaxar, que eu comentei com vocês antes. E o que que acontece aqui quando a gente está com trauma de luta-fuga, né? Com esses sintomas de luta-fuga ativado? O sangue sai das superfícies do nosso corpo. Então a gente fica. Sabe aquela pessoa que vive com pé e mão gelado? Sempre, tá sempre com pé e mão gelado. Enfim, as extremidades estão sempre geladas. O rosto, inclusive, às vezes fica meio pálido, o corpo fica um tanto quanto frio. Inclusive, às vezes acontece aquela situação de suar frio. Se alguém já vivenciou qualquer um desses sintomas, é muito provável que você tá com o teu trauma, tá? Ou esteve naquele momento, claro, né? Com o trauma ativado. Por que que a gente gela as extremidades? Porque o nosso corpo, ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele entende assim, se eu vou lutar ou se eu vou fugir, eu corro o risco de me preparar para eu corro o risco de ter uma lesão, né? Nesse risco de ter uma lesão, o corpo ele vai juntar todo o sangue para o centro do corpo, para que se eu bater aqui, né, esse sangue não seja tão vital, eu não mora por causa de uma batida, de um corte, alguma coisa nesse sentido. Então, olhem como o nosso corpo é perfeito, né? O nosso corpo todo ele é perfeito, ele está todo interligado. Alguém aí se identificou com alguma coisa dessas que eu passei? Já vivenciou um ou mais desses sintomas? Sim. Sim, Uhum. Quem nunca, né?
Quem nunca? Eu até estava lembrando, assim, eu quero trazer alguns exemplos. Esses dias, sim, ó. Esses dias eu recebi uma notificação e era algo que eu já estava esperando que eu iria receber. Mas olha como foi tão forte para mim aquilo que eu suei frio e eu fiquei tremendo assim, ó. Tipo, sabe quando a gente fica meio tremelica, sabe? Tipo, tremendo. E eu tinha assim, meu Deus, aquele momento, se aparecesse alguém na minha frente e me desafiasse, eu podia matar. Meu Deus, eu fiquei com uma força com o negócio assim, sabe? Tipo, e aí o que aconteceu? Trauma ativou. E eu não estava muito atenta e demorei um pouco para me perceber assim, tipo, calma, eu preciso voltar para o meu centro, né? Então eu tive mais trabalho, eu não conseguia dormir de noite de tão ativada que eu fiquei. E isso acontece com muitas pessoas. Eu diria que todo mundo já deve ter passado por alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou falar um segredo aqui para vocês. Não existe como a gente evitar de que o nosso corpo vai ativar. Não existe. Quando o corpo ativa, é o nosso sistema nervoso que vai fazer isso. Isso é automático. Não tem como dizer assim, ah, não, eu não vou ativar agora, né? Eu vou ficar aqui no Namastê na Gratiluz. Não existe. O teu corpo vai ativar. Tá? Isso vai acontecer. Por mais que você fique ali, ai, beleza, eu preciso centrar, eu preciso, né? Percebi que ativou. Faz o exercício da autorregulação que eu vou passar aqui para vocês no final. Mas o corpo vai gerar essa energia, porque o teu corpo, quando ele entende que algo acontece, que entra num estado, digamos assim, de perigo, né, entre aspas, ele vai fazer essas ativações. Por exemplo, luta e fuga. É claro que hoje a gente não tem mais um tigre para enfrentar, uma onça para enfrentar, exceto o José, né? O José lá do Mato Grosso deve ter. Mas enfim, né? Tirando aí quem mora lá pro Mato Grosso, enfim, nós aqui no sul não tem uma onça para enfrentar. No máximo, se a gente ir para os potreiros, aí pode levar um corridão de boi, né? Que aí vai ativar o corpo de boi e vaca correndo atrás. Mas, de modo geral, hoje em dia a gente não tem mais esses animais, né? Que podem nos colocar em risco de vida. Mas a gente tem uma série de outras situações que vão fazer com que a gente entre num modo de sobrevivência, de perigo. O estresse do dia a dia vai fazer a gente vivenciar, né, ativar, como se fossem gatilhos para ativação do nosso trauma. Por exemplo, se a gente é uma pessoa muito tímida, precisa falar ao vivo ou falar em algum lugar, vai vivenciar isso. Eu já vivenciei isso, tá, gente? De falar hoje, para mim é tranquilo. Mas a minha primeira live que eu fiz há uns 4 anos atrás, gente, eu tive piriri. Eu fiquei muito mal, eu tive ânsia de vômito, eu tive tudo que vocês possam imaginar. Tipo, a gente ativa todos os traumas aí no corpo. Enfim, várias situações, às vezes, ali que podem vir a acontecer coisas que a gente não está esperando, né? Até mesmo quando alguém fala algo para nós, assim, e no momento que a pessoa fala algo que a gente não está esperando, aquilo bate assim na gente, fica tipo aquilo que eu falei para vocês aqui do início, né? Chega algo e pá, né? Aí você é, né, vai levar aquele susto e vai ativar o teu corpo, tá? E aí agora, eu quero passar para vocês os outros sintomas de quando a gente está desativado. E às vezes a gente fica hiper desativado, tá? Então, que aí a hipoativação, tipo hipertiroidismo e hipotiroidismo, né? Então, a hipoativação, estou muito desativado. E aí vai marcando aí, ou vai memorizando, sei lá, os sintomas que a gente gera no nosso corpo de quando a gente está na hipoativação. Depois eu vou explicar bem certinho o que que acontece no nosso sistema nervoso que faz com que a gente vá para cima, vá para baixo e não se encontre muitas vezes lá no nosso centro. Por isso que às vezes a gente diz assim: meu Deus, eu estou me sentindo perdida, não sei mais para que rumo que eu vou, eu não sei o que que eu faço da minha vida. Eu tô sentindo que as coisas na minha vida não fazem mais sentido. Vem disso, quando a gente está desregulado, tá? Então, hipoativação. Aí quando eu entro em hipoativação, geralmente eu estou num estado de congelamento.
é quando eu paraliso, tá? Aqui também, dentro da sistêmica, a gente fala que a gente entra, às vezes, num campo de pulsão de morte, tá? Então, sintomas aqui: dissociação. É quando a gente acaba desconectando memórias traumáticas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas memórias, não que eu não tenha, eu lembro, mas eu não tenho muitas memórias da minha infância. Tem muitas coisas. Eu lembro de coisas boas que eu vivi na minha infância, mas teve muitas coisas que eu só fui lembrar fazendo terapia, né? Conseguindo acessar. Então, pessoas que têm dificuldade de lembrar da infância, da juventude, até mesmo, né, da vida como um todo, acaba dissociando. Eu percebi isso também quando eu me separei. Passou-se uns anos, enfim, a gente vai apagando algumas memórias. Por quê? Porque o nosso corpo ele é tão inteligente, gente, que ele inclusive vai fazer esse movimento. Lembrar de tal situação me dói, é dolorido, machuca aqui dentro. Então, o que que o corpo vai fazer? Ele joga lá para o nosso subconsciente, não fica mais aqui no consciente, na memória recente, digamos assim, né? Ele vai jogar lá para o subconsciente para que a gente não fique acessando isso o tempo todo. É como se ele apagasse, mas ele não apaga, ele só joga para lá. A gente não sabe que está ali, está machucando, mas a gente não lembra dessa situação. E às vezes a gente fala assim: nossa, eu não sei o que acontece. Eu não sei, não consigo entender, porque, por exemplo, eu teve uma fase da minha vida, antes de me tornar terapeuta, que eu achava assim, eu não tive trauma. Eu não sei por que eu tô vivendo isso. Por exemplo, quando eu tive a Laura, que eu tive depressão pós-parto, eu dizia assim, gente, eu não consigo entender como é que eu fui ter depressão pós-parto. Naquela época eu dizia isso, né? Eu achava tipo, não tinha tido trauma nenhum. Só que o parto desencadeou, né, as questões que começaram a vir à tona. Então, vou dando esses exemplos aqui, até meus, para vocês, porque vocês vão, com isso, vocês vão aqui, ó, lembrando de situações e vão associando coisas para vocês. Quanto mais a gente traz para a consciência, mais fácil fica de liberar, tá? Então, essa dissociação, tá, de memórias, é como se fosse uma amnésia, né, dissociativa. Diarreia, pessoa que vive cada pouco que dá piriri, né? Claro, né, gente? Obviamente, eu tô falando aqui de sintomas que tem a ver com trauma. Não tô dizendo que toda vez que eu vou vivenciar qualquer um desses sintomas quer dizer que eu estou com trauma ativado. Às vezes você comeu algo que realmente não te fez bem, né? Ou tem alguma intolerância, alguma coisa, enfim, né? Às vezes acontece, né? Mas assim, de uma forma geral, eu tô bem, não aconteceu nada fora do normal e eu estou com esses sintomas. Aí é trauma, tá? Então, baixa energética, letargia, sabe? Quando a gente fala, ai meu Deus, eu tô sempre cansado, eu não sei como é que pode, eu não tenho energia para nada, não tenho vontade para nada, né? Aquela sensação de apatia, de ai, não tenho vontade de viver, sabe? Não tenho vontade de sair da cama, não tenho vontade de fazer nada, tá? Porque isso vem como que uma exaustão, tá? Uma fadiga muito grande, tá? Uma sensação assim, como se tu tivesse meio entorpecido. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô avoada hoje, né? Parece que eu não consigo centrar, não consigo aterrizar, não consigo prestar atenção, eu tô avoada, né? Tem a ver aí com o trauma. Uma certa desconexão, digamos assim, né? E a desconexão espiritual também, tá? Quando a gente tá com muita dificuldade de conectar com a nossa fé, com aquilo que é sagrado pra gente, também é um sintoma, tá? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, parece que Deus me abandonou. Não tem a ver com Deus me abandonou, é trauma ativado mesmo, tá? Pressão baixa, pessoa que do nada, entre aspas, começa a ter muita pressão baixa, e não entende o que tem, não tem nada que ela esteja comendo que realmente esteja levando a isso, tá? É trauma ativado. É, diminuição da frequência cardíaca, que tem a ver com a pressão baixa. A pessoa que é, às vezes, um pouco mais fria, às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulana é fria, no sentido emocional da palavra, assim, porque assim como a gente dissocia das memórias, a gente também dissocia dos sentimentos. Então, a gente, às vezes, fica frio, entre aspas, como uma forma de proteção, mas é um trauma ativado. Por exemplo, tu vai contar um trauma horrível que tu viveu, tu não trabalhou esse trauma ainda em terapia, tá?
Porque aí é diferente quando a gente trabalha em terapia, aí sim, com o tempo a gente pode contar a situação que aquilo não nos dói mais. Mas, por exemplo, a pessoa, sei lá, viveu um abuso, nunca trabalhou esse abuso, e quando ela vai contar sobre isso, ela conta como se fosse contar a história de outra pessoa. Por quê? Por que que ela se torna fria? Porque ela tá na hipoativação, né? Ela tá com aquele trauma ativado e ela dissociou dessa emoção. É uma forma de autoproteção, tá? Não, só que, claro, não quer dizer que está resolvido internamente, tá? Apatia, dormência, um olhar vazio, longe, sabe? É, depressão, tá? Tônus muscular baixo, inexistente, aquela pessoa que às vezes até vai para academia, cuida, né, na alimentação, ali com proteína, enfim, parece que nunca consegue firmar esse corpo. É como se não tivesse energia mesmo ali, né? Reação lenta aos estímulos, tipo aquela pessoa assim que tu fala algo para ela, ela vai devagar, sabe? Tipo, lenta, assim, né? É, uma sensação tipo de anestesia, sabe? Desmaio, desamparo, desesperança, tá? O desmaio aqui, gente, ele vem quando a gente tá nesse congelamento e a gente tem um colapso, né? O nosso sistema nervoso, ele demandou tanto que a gente acaba, puf, desmaiando, tá? Depois eu vou também aqui explicar para vocês como é que funciona. E aí, aqui, teve gente que se identificou também? Sim, olha só. E às vezes a gente se identifica nos dois, tá? E agora eu vou explicar aqui para vocês o que que acontece. Deixa eu ver se eu acho aqui como é que faz para Cloud também, sim. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo um quadro branco aqui? Peraí que tá carregando. Estão conseguindo ver o quadro branco? Sim? Não? Sim? Tá. Sim, beleza. Então, aqui nesse quadro branco, eu vou mostrar aqui para vocês. Existe um estudo científico mesmo que fala aqui sobre trauma, e esse é um estudo assim, ó, gente, que pouquíssimas pessoas falam sobre ele, tá? Ele é, entre aspas, ele é simples, mas ele é extremamente importante para quando a gente vai trabalhar qualquer trauma que a gente viveu na nossa vida, tá? Então, deixa eu ter, ó, eu não sou desenhista aqui de telas, não sou boa nisso, mas vamos ver no que vai dar, tá? Deixa eu tentar aqui desenhar a tal da janela do trauma. Então, aqui eu vou fazer um risquinho torto, matabão, né? Outro risquinho. Aí, vamos dizer que esse risco é reto. E aí, o que que acontece? Essa aqui é a janela do trauma. Ai, com o mouse é horrível de fazer, mas tudo bem. Essa é a janela do trauma. O que é a dita cuja janela do trauma? A janela do trauma, quando eu estou dentro dela, eu estou regulada, eu estou bem, né? Eu tenho energia para fazer as coisas, mas eu também consigo descansar quando eu preciso, né? Eu tô no meu centro, vamos dizer assim. Eu estou num local onde eu estou me sentindo segura, tá? Eu estou fazendo algo que não está ativando ali o meu sistema de de sobrevivência. Estou me sentindo segura, estou bem, consigo tomar boas decisões, eu consigo ter boas ideias, né? Enfim. Então, eu estou tranquila aqui dentro dessa janela de trauma. No normal da nossa vida, a gente deveria, vamos dizer assim, viver isso aqui, ó. A gente tem sobe um pouco a energia, às vezes até passa um pouquinho fora, desce, né? Desce um pouco a energia, sobe, como se fosse um movimento de onda, tá? Que é isso? Eu estou, vamos dizer assim, eu começo meu dia, eu faço uma atividade física, eu ativo o meu corpo, aí eu como, eu dou, né? Eu entro num movimento de mais, de ir um pouquinho mais devagar para o meu corpo conseguir fazer digestão.
Ah, agora eu preciso me concentrar em fazer alguma coisa, eu gero um pouco mais de energia, eu vou dirigir, por exemplo, estou mais focada, com mais atenção, eu gero mais energia. Enfim, eu faço esse movimento do dia a dia de estar no movimento de onda, tá? Então, eu estou vivendo tranquilo, estou no meu campo de confiança, de segurança, né? Deixa eu ver se aqui tem como voltar. Tem uns outros riscos aqui, mas vamos fazer mais outro. Tá, aqui é o normal, né, que a gente já conhece. Mas, quando a gente está com a janela de trauma ativada, que é esses movimentos aí que eu falei para vocês de hiperativação e hipoativação, a gente faz isso aqui. Quando a gente entra no modo de luta ou fuga, o nosso sistema nervoso vai fazer isso aqui. Ele vai subir, 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 subir. Ele vai para fora desse local onde eu me sinto segura. E aí, daqui a pouco, tudo que sobe, desce. Aí desce, 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 volta ali para o centro. E às vezes a gente extrapola, a gente vem aqui embaixo. Aí a gente tem aquele movimento assim, né? Finalmente. Só que aí, às vezes, nesse movimento, a gente dá uma sensação de cansaço, né? Como se a gente fizesse uma montanha-russa. Eu usei tanta energia para subir que quando eu desci, eu despenco, né? E aí eu fico assim meio, sabe, como se estivesse meio lenta. Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Uma vez eu dormi no volante. E era de tarde, assim, enfim. Só que na época eu tava com muito problema para dormir, um monte de problema na vida, tipo assim, caos total. Dormi no volante. Assim, cochilei, dormi e me acordei. A minha sorte foi que o carro que estava atrás de mim, eu acho que ele se tocou que eu dormi no volante e ele começou a buzinar. Gente, eu juro para vocês, assim, olha como que é as frações de segundo, né? Eu fui meio que me acordando assim, né? Deve ter sido milésimos de segundo, sei lá, eu não faço ideia quanto tempo que eu dormi, não faço ideia. E eu acordando assim, o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi: quem que é o idiota que tá buzinando que eu quero dormir? Tipo, eu pronta pra morrer, né? Só que daí eu abri o olho, e quando eu abri o olho, eu ia dar de frente com outro carro. E aí, imagina, gente, imagine a carga de adrenalina que gerou no meu corpo. Porque o primeiro movimento que eu fiz, eu não olhei para nada, eu só puxei o volante, porque eu já estava lá na terceira pista, do outro lado, era pista dupla. Eu estava na terceira pista, eu puxei o volante com tudo e fui parar lá na pista anterior. Gente, aquilo me deu uma descarga, eu acho que foi a maior descarga de adrenalina que eu já tive, porque aquilo me deu uma descarga assim, ó. Assim, ó, sabe o que que é? Assim, cozinhou a nuca, o corpo, as pernas, tudo, tipo assim, sabe? Eu senti assim como se fosse um tremor intenso no meu corpo. E aí, tá, daí eu entrei, daí depois dessa descarga eu dei uma paralisada assim, e aí eu parei o carro, e aí eu perdi as pernas. Depois que eu consegui parar o carro, eu perdi as pernas. Por quê? Porque eu fiz esse movimento, meu corpo fez, eu preciso sobreviver, tô morrendo, eu vou bater de frente. E aí, quando eu puxei o corpo, quando eu, ok, saí do perigo, e aí o mesmo nível de carga que eu tive, eu precisei fazer de descarga, e aí perdi as pernas. Aí eu, tipo, respirei, disse, tá, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, vou ter que seguir, porque eu tava na metade do caminho, né, para chegar em casa, ainda faltava mais 2 horas de viagem, então eu vou ter que seguir, não tenho o que fazer. E aí eu acho que como eu gerei muita adrenalina, eu fiquei um tanto quanto ativa. Aquele sono que eu tinha, eu perdi. Porque imagina, né? O corpo ficou assim. Então, qualquer momento. Só que eu tinha aquela sensação de moleza no corpo. Porque foi tanta descarga energética ali, de adrenalina, enfim, etc. Que o corpo ficava meio mole, assim. Mas, enfim, né? Cheguei em casa, tudo bem, tudo certo. Foi um susto mesmo, um trauma, né? Algo que chegou e pá. Então, a gente faz esse movimento. E, gente, isso é normal, tá? A gente fazer esse movimento de subir, de descer, isso faz parte da nossa vida. Ainda bem que a gente faz isso. Porque já imaginou eu acordar ali do cochilo, né, dirigindo, e eu não conseguir ter essa descarga energética de, ai, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Ah, nossa, eu vou bater num cara, deixa eu ir. Não, né? Então, ainda bem que o nosso corpo faz isso. Tudo bem, tudo certo. O problema é que a gente vai juntando um trauma hoje, um microtrauma amanhã,
um impacto emocional gigante depois da manhã, a gente vai juntando tudo isso ao longo da vida, e aí chega um momento que o que que acontece? A gente faz isso aqui, vai lá em cima, e aí às vezes a gente fica lá em cima, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica. E vocês imaginem, gente, a quantidade de energia que demanda do nosso corpo ficar muito tempo lá em cima nessa janela. E aí a gente entra no quê? Na ansiedade, síndrome do pânico, a gente tá sempre com aquela sensação de alguma coisa errada vai acontecer, a gente tá sempre em hipervigilância, daí não dorme, né? Não consegue relaxar, tá com o trator, a gente brinca assim, tá com o trator sempre ligado, não consegue parar quieto. É aquela pessoa que tá, faz, tá sempre afobada, come correndo, né? Tu tá sempre ali, sempre lá em cima. Vai chegar um momento, não tem como não chegar, ninguém consegue se manter muito tempo aqui fora dessa janela. Vai chegar um momento que você vai despencar, porque não tem corpo que consegue aguentar isso aqui. E aí tu despenca, o que que acontece? O mesmo tempo que tu ficou lá em cima, tu vai ficar aqui embaixo. E aí tu entra no quê? Na depressão, na letargia, na sensação de, meu Deus, não tenho ânimo para nada, não tenho força para nada. Porque o tempo que tu ficou lá em cima, tu vai cair, vai despencar, vai ficar lá embaixo. Conseguiram entender o que que acontece? E outro ponto, essa janela de trauma aqui, ó, que eu tô falando para vocês aqui nesse centro aqui, conforme a nossa quantidade de traumas, isso aqui vai achatando. Ao invés dela ser uma janelona, ela fica só um tijolinho ali, ó, como tem. Cada trauma que a gente vive, isso aqui achata. Por isso que qualquer coisinha dispara um gatilho e tu tá com o trauma ativado. E aí tu entra para esses sintomas. E aí é que eu falei para vocês, a gente acaba entrando naquele ponto de acreditar que a gente é assim. Não sei por que que foi o link aqui, mas tudo bem. De acreditar que a gente é assim, que esse é o nosso normal. E aí a gente vai tendo problema de dormir, a gente vai tendo problema no estômago, porque não, né, não come direito, que come muito rápido. Enfim, a gente vai tendo uma série de somatizações no nosso corpo físico por causa dos nossos traumas, que a gente nem faz ideia às vezes que é isso. E aí, essa janelinha aqui, qualquer coisa passa para ela e tu vai lá para cima, já tá com o trauma ativado, já tá com o gatilho. E aí, às vezes, a gente fala assim: nossa, por que que eu respondi aquela pessoa daquele jeito? Ou por que que eu travei e não consegui falar nada? E aí, a gente acaba descontando, às vezes, nas pessoas próximas da gente, porque a gente tá com o trauma ativado, ou acaba se fechando demais. Enfim, uma série de coisas começa a acontecer, tá? Desde cima quanto abaixo ali no trauma, tá? Então, agora. Eu quero ensinar vocês, eu quero fazer uma meditação aqui com vocês, para vocês sentirem como que é quando o corpo de vocês ativa e desativa. Então, qual que vai ser o ponto? Vocês vão sentar de uma forma confortável e vocês vão observar o corpo físico de vocês, tá? Pode fechar o olho se quiser, ou pode deixar o olho aberto, como vocês se sentirem melhor. Eu não vou colocar música que é para não interferir aqui no nosso movimento. Por quê? Porque se eu já sei da janela do trauma e eu consigo agora identificar no meu corpo quando o meu corpo está ativando, eu vou saber o que fazer lá no final. Eu vou saber qual é o exercício que eu preciso fazer para me desativar, para me autorregular, tá? Nem para subir demais, quer dizer, claro, tu vai subir, beleza, subiu, não tem jeito. Mas aí é voltar para a janela de tolerância, porque senão tu vai despencar e tu vai lá embaixo, tu vai ficar vivendo esse alto e baixo. Ou fica só lá em cima, lá em cima, lá em cima, vai ter um momento que vai despencar. Então, entendendo essa janela de tolerância vai facilitar muito vocês, mas aí preciso observar o meu corpo, como o meu corpo reage a isso, porque quem vai dizer para vocês se o trauma está ativando, se eu estou com um gatilho ativado, é o meu corpo, tá? Então, o nosso corpo ele é muito sábio. Então, a gente precisa observar esse corpo. Sentam aí de uma maneira bem confortável. Vai sentindo como que é o lugar onde você está. Se a tua cadeira ela é mais fofinha, se ela é mais firme, como é que é essa cadeira. Vai se alinhando nessa cadeira. Vai sentindo as tuas costas. Se você tá com as pernas e com as mãos cruzadas, como que tá.
Se possível, vai descruzando. E vai respirando bem profundamente, enchendo o teu pulmão de ar. Enche, enche, enche até não aguentar mais. E depois vai soltando esse pulmão. E agora faz novamente essa inspiração, enchendo o pulmão. E vai soltando o ar novamente. Se você se sentir à vontade, você pode ir fechando os teus olhos. Vai ficando de uma forma confortável na tua cadeira, vai sentindo os teus pés, as tuas pernas, vai sentindo o teu tronco, vai sentindo os teus braços, mexendo os dedos, vai dando uma movimentada no pescoço, sentindo a tua cabeça. Continua respirando. E agora, eu quero que você imagine que você está com uma viagem marcada para daqui 1 hora, para um local que você sonha muito em visitar. Vamos dizer que nós vamos para o Egito. E fazia muito tempo que você queria ir para o Egito. Então, vai mais imaginando você arrumando as suas malas, como é que você tá, se você tá empolgado, vai arrumando as suas malas e vai fazendo as suas coisas, vai conferindo todas as coisas, documentos, e vai ajeitando tudo isso. E aí agora você vai indo para o aeroporto, e você chega lá no aeroporto. E aí quando você chega no teu guichê para fazer a tua entrada, a moça atendente, ela diz assim: Fulana, espera um pouquinho. E aí vai percebendo como é que o teu corpo vai se sentindo com esse espera um pouquinho. E aí a atendente volta e fala para você: Fulana, nós tivemos um imprevisto, não tem mais vagas para ir na classe econômica, mas a gente vai dar para você com o mesmo valor para você ir na classe executiva, com uma viagem de mais de 12 horas. Você vai na classe executiva pelo mesmo valor. Vai percebendo como é que teu corpo se sente nesse momento. Uau! Deu tudo certo, você arrumou todas as malas, estava tudo certo, o caminho estava tudo certo para chegar no aeroporto. E agora essa mensagem ótima. Uau, vou poder viajar na classe executiva. Vai se imaginando entrando no avião tranquilamente, sentando aí no teu lugar, recebendo uma champanhe para poder viajar, recebendo o teu kit, onde vão vir creminhos e coisas para você passar durante a viagem, vai recebendo o teu cobertor, teu travesseirinho, vai vendo que é uma poltrona espaçosa, que você se sente segura nessa poltrona, que é gostoso de estar ali. Vai sentindo como que é esse movimento. E agora esse voo decola e vocês viajam tranquilamente, você faz as suas 12 horas de viagem de uma forma super tranquila, dá tudo certo, e você chega lá no Egito. E aí, quando você chega lá, você desce do avião, pega a tua bagagem, tá tudo certo, tudo veio certinho. E aí, quando você vai sair do aeroporto, você vai chamar um táxi, você percebe que o teu celular não tá contigo. E você começa a procurar dentro da tua bolsa e não acha esse celular. E cadê o meu celular? Como é que eu vou chamar um táxi? Como é que eu vou me comunicar aqui? E não acha o teu celular. E você começa a procurar dentro da tua mala onde está esse celular. E detalhe, o teu cartão, o único cartão de crédito que você estava levando junto estava dentro, embaixo da capinha do teu celular.
Então agora você está sem celular e sem dinheiro, em um país onde você não conhece ninguém. Observa como o teu corpo se comporta agora. O que que se passa na tua mente, o que que se passa no teu corpo. E aí você vai na atendente e fala para ela. E você tenta falar para ela, você não sabe falar muito bem o inglês ali, e ela quase não consegue entender o que que você está dizendo, que você perdeu o teu celular, que você não sabe onde está o teu celular. E aí daqui a pouco ela entende e ela pede um momento para você esperar, e você fica aí esperando. E o tempo vai passando, e passam-se 15 minutos, e vai observando como é que está o teu corpo. Até que dali a pouco, lá do fundo, aparece a atendente com um sorriso no rosto, e aí ela diz: tá aqui teu celular. E aí você vê que tá o teu celular lá, tá o teu cartão lá, tá tudo certinho, ninguém pegou nada, tava tudo certo, tava tudo ok. E agora observa como que tá o teu corpo. Agora sim, você vai chamar um táxi, esse táxi vai te levar pro hotel, vocês fazem uma viagem segura, tranquila até o hotel. E depois de chegar no hotel, você se surpreende, porque o hotel é muito melhor do que você tinha imaginado. Tem até uma banheira de hidromassagem, uma cama gigante, tem chocolatinhos te esperando ali dentro do teu quarto, como uma cortesia. E agora respira e observa como que tá o teu corpo. E no teu tempo, no teu momento, você pode ir voltando para aqui e agora, abrindo os teus olhos. Conseguiram sentir o corpo ativando? Alguém vivenciou essa ativação? De, ai, meu Deus, e agora? Cadê o meu celular? Cadê o meu cartão? E começa a dar aquela ansiedade, o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer? Tô sem dinheiro, tô sem como me comunicar. Sentiram? Viu só? É nesse momento que o nosso corpo começa a gerar uma ansiedade. Meu corpo ficou totalmente, olha, ficou totalmente pesado. Uhum. Contraído, isso, exatamente, contraído, tipo, ai, tô tenso, tô tensa, bem isso. E aí, quando apareceu o atendente, qual que é a sensação de tipo, ufa, graças a Deus, descarrega. Estava tão relaxada e no nada, puf. Uhum, sim. Sensação de cansaço, bem isso. Aí foi lá para baixo. Exatamente, tipo, fiz uma hiperativação lá em cima. Meu Deus, vou me matar. Onde é que eu enfiei esse celular? E aí, de tanta preocupação, o corpo cai lá embaixo, se sente exausta. Ansiedade arrependida de ter ido nessa viagem. É bem isso. Quando vi a atendente, então eu trouxe um alívio. Ótimo, perfeito. Então, perceberam como o nosso corpo ativa e desativa? E ó, gente, prestem atenção. E eu já comecei, meu Deus, me ajuda. Sim, é bem isso, meu Deus, me ajuda. É bem nesse sentido, porque nessas horas, né, vai fazer o quê? Meu Deus, me ajuda, né? Me deu uma luz. E vocês perceberam que em nenhum momento eu coloquei vocês sobre perigo? Em nenhum momento eu disse, vocês não foram com o celular, não foram com o cartão. Em nenhum momento eu falei roubaram o cartão de vocês, ou alguém, né, enfiou uma arma na tua cabeça, ou apareceu um tigre do nada. Em nenhum momento vocês estavam em uma sensação de perigo de fato, né? E a gente estava aqui só mentalizando. Então, olha, gente, como o nosso corpo, ele é tão perfeito que quando a gente assiste um vídeo, a gente assiste um filme, o nosso corpo ativa e desativa.
E a gente tem que cuidar muitas vezes, principalmente quando a gente está com muitas coisas ativadas, quando a gente vivenciou alguns traumas, é importante a gente evitar de assistir determinadas coisas, porque ao assistir, a gente vai se ativar, querendo ou não, tá? Então, o que que eu quero que vocês observem a partir de agora? Quando eu ativo, meu corpo começa a gerar energia. Eu começo a. Podem ver que parece que começa a subir o braço, né? Começa a gerar uma tensão, até mesmo uma força. Que às vezes essa força ela vem meio travada, mas ela começa a gerar uma força. Para quê? Para que eu possa fugir, para que eu possa lutar. É um modo de sobrevivência. O corpo vai ativar. Não tem o que fazer, tá, gente? O corpo vai ativar. Porque isso é ativado através do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Não tem a gente dizer, eu não vou me ativar. O corpo vai fazer isso. Porque isso é autônomo, é um sistema nervoso autônomo. Não tem como a gente, por exemplo, o nosso corpo ele não fica pensando se ele vai respirar ou não vai respirar. Eu tô aqui falando com vocês, eu não tô pensando se eu tô respirando, se o meu coração tá batendo, se, né, isso é automático do meu corpo. Eu não tenho como movimentar isso, mas eu tenho como me regular. Tá? Então, eu percebi que eu ativei a mesma quantidade que eu precisei de energia para ativar, eu vou precisar para desativar. Aquela montanha-russa que eu falei para vocês. Então, por exemplo, quando eu tô com muita ativação aqui, o que eu falei para vocês lá, esses dias recebi um negócio, eu fiquei muito, podia matar alguém. O que que eu fiz? Peguei e dei um grito. Tipo, eu tava em casa, né? Meu marido sabe dos movimentos da autorregulação, então ele entende que eu nem sou tão louca assim. E eu peguei, tipo, aquilo veio com tanta força, sabe? Porque para mim aquilo afetou o meu guerreiro interno, e eu peguei, soltei um grito, ele me olhou assim, com um olho desse tamanho, tipo, tá, minha mulher é meio louca, mas tudo certo. Porque a gente precisa descarregar para fora isso, tá? Então, vai pro meio do mato, dá uns gritos, vai no quarto, pega o travesseiro, grita no travesseiro, você não, Marília, não posso gritar aqui, as pessoas vão dizer que eu sou louca. Pega o travesseiro, grita. Se a gente fizesse mais disso, gente, a gente seria muito mais saudável, né? Por mais que a gente pareça meio louca. Então, por exemplo, preciso descarregar, preciso colocar para fora. Grita, tá? Porque se você não gritar, o grito que tu deixou de colocar para fora vai somatizar no teu corpo. Aí depois você tá lá, eu estou toda dolorida, eu tô tensa, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor na lombar, tô com dor não sei o quê. Tá aí toda renga, né? Por quê? Porque tu não gritou, criatura, tá? Então, esse é um movimento, tá? Mas, Marília, eu não vou gritar. Então, beleza. Existem outras técnicas, tá? Que a gente pode utilizar. Agora, também na próxima edição, eu também vou focar bastante em trazer mais exercícios práticos para vocês. Mas trazendo algo prático aqui agora. Então, eu tô com uma hiperativação. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso decantar essa energia, eu preciso acalmar essa energia, tá? Eu posso colocar para fora, posso socar alguma coisa, sei lá, tenho aqueles negócios de, tipo, de academia, sabe? Que a gente pode dar um soco, travesseiro, enfim, só não vai socar a pessoa, né? Mas, enfim, pode fazer esse movimento para descarregar mesmo do corpo. Você pode, por exemplo, eu estou muito ativada, eu preciso me desativar um pouco, eu vou fazer uma meditação guiada. Vai ser difícil? Vai, tá? É mais fácil eu fazer um movimento com o corpo, de socar algo, de gritar, de colocar para fora, do que de meditar, tá? Quando a gente está super ativado. Mas às vezes a gente não consegue, a gente tem que usar o que a gente pode, né? Então, estou super ativada. Vou sentar aqui. Pera, deixa eu centrar. Antes de eu dar alguma resposta, antes de eu fazer algo, deixa eu centrar. Tá, eu já vou falar essa parte de quando a gente tá sempre sem energia, que daí eu vou falar a parte de baixo, só um pouquinho. Então, estou, né, super ativada. Vou meditar. Faz uma meditação guiada, sabe? Não pense em meditar meia hora, você não vai conseguir. Faz uma meditação de 1 minuto, 5 minutos, ou até mesmo uma respiração, sabe? Inspira, conta até sete, segura contando até sete, solta contando até sete, fica sete sem. Faz um ciclo de 3, 8 vezes, tá? Então, tô indo dormir, não consigo dormir. Tô muito ativada, tô com muita energia, né? Tô aqui, podia correr uma maratona. Faz esse movimento de respiração. Coloca uma musiquinha mais calminha.
toma um chazinho quentinho, tá? O calor, ele vai trazer esse relaxamento, tá? Em últimos casos, não é o ideal, mas assim, em últimos casos, eu tô aqui que eu não consigo dormir. Pode tomar um pouquinho de vinhozinho, né? O álcool, ele faz isso, né? Ele dá uma amolecida, às vezes, no corpo, né? Claro, aí tu vai ter que conhecer teu corpo também, tá? E não exagerar, porque aí vai ser pior. Mas assim, ó, um pouquinho, vou lá, tomo 2 golinhos, tipo, né? Um pouquinho ali para desativar o corpo. Então, fazer movimentos nesse sentido, um banho quente, tá? O banho quente também faz esse movimento de relaxamento, né? De soltar. Por exemplo, o dia que tu tiver aí, que tu tá com vontade de matar os filhos, de matar o marido, de pegar alguém pelo pescoço, vai, deixa eu tomar um banho. Vai lá, toma um banho bem quentinho, te acalma, um banho mais demorado, que tá tudo certo. Tá, então esses são movimentos, gente, muito simples que a gente pode fazer para se autorregular. E às vezes isso é tão simples, mas tão simples que a gente não dá bola, a gente vai pensar, não, isso aqui não vai resolver, né? Tô com trauma ativado, capaz que tomar um banho vai me resolver, tá? Então, vai sim te trazer uma regulação, porque o quentinho, tudo que tem esse calor, ele vai te remeter ao quê? Ao útero da mãe. E o que que a gente lembra de útero da mãe? Eu estou na minha casinha, no meu casulo, eu estou protegido, estou amparado. Então, é fazer esse movimento, tá? Deu para entender até aqui? Alguém ficou com dúvida até essa parte? Eu já vou explicar de quando a gente fica lá embaixo daí. Deu para entender? Alguma dúvida? Bom, qualquer coisa vocês vão perguntando aí que daí eu vou responder. E aí o outro movimento de quando a gente está lá embaixo. Então eu tô sem energia. Sim, beleza. Eu tô sem energia. Então o que que eu preciso fazer para gerar energia? Se eu tô com, né, exaustão, letargia, enfim. É claro que, né, gente, um café vai ajudar, sim, mas eu não posso só viver de café, né? Ou de energético, por exemplo, né? Porque o energético ele vai te dar um pico de energia, mas depois ele te derruba também. Então, banho gelado é muito bom para ativar o corpo, tá? Banho gelado mesmo. Ai, Marília, mas é inverno. Toma banho gelado. O que que acontece? Em 2020, eu e meu esposo, nós fomos para uma montanha, num retiro no sul do Chile, onde tem a água de degelo da montanha. Tem fontes também, mas a água é congelada, né? No topo da montanha, ela vai descongelando. A gente foi em janeiro, então, que era verão. Só que assim, né, gente? O verão lá não é como o verão daqui. Então, a água lá, ela fica numa temperatura mais ou menos de uns 4 graus, até menos, às vezes, tá? Então, o que que a gente fazia? De manhã, a gente ia tomar banho de rio. Mas assim, o toma banho de rio era tipo dar uma 3 pochadas e deu, porque tu não aguenta. Tipo, é como se fosse na hora que tu entra dentro do rio, o teu corpo é como se tu levasse várias agulhadas ao mesmo tempo. Eu tenho até um vídeo de um dia que a gente foi de manhã e eu saí da água, tipo, mergulhei 3 vezes e saí. Sei lá, eu fiquei menos de um minuto. Eu entrei branca, normal, né? E eu saí vermelha. Tipo, o corpo todo se ativou. Ativou tudo que tinha para ativar. E assim, ó, a gente geralmente ia logo depois do meio-dia fazer, né, o banho de rio. E naquele dia a gente disse, não, vamos ir de manhã. Foi o único dia que eu fiquei na montanha que eu não passei frio, porque lá, tipo, de manhã cedo é bem frio, é tipo 6, 10 graus, por aí, mesmo no verão, tá? Porque no inverno dá quilos de neve, né? Então ativou, super ativou o corpo, tá? Então, se eu tô com muito sono, muita letargia, enfim, fazer coisas que movimentam o corpo. Marília, não tem como tomar banho gelado aqui. Dança, tá? Dança é muito bom. Nem que você coloca, você se tranca ali, ai, Marília, eu tenho vergonha. Se tranca no teu quarto, bota uma música, dance, tá? Movimento, principalmente quadril, tá? Por quê? Porque nós somos uma usina hidrelétrica, uma usina que gera energia, o nosso corpo gera energia. Se eu ficar muito tempo sem movimentar esse corpo, essa energia vai ficar tipo parada, condensada. Eu vou começar a sentir cada vez mais cansaço, cada vez mais letargia, cada vez mais. Eu vou ficar pesada. Até essa semana, hoje de manhã, eu falei para meu marido, eu disse, meu Deus, a gente precisa ir fazer alguma atividade física, caminhar alguma coisa, porque na última semana eu não consegui fazer nada.
E eu comecei a sentir o meu corpo, assim, um cansaço, né? Como se o corpo tivesse pesado. Aí eu entendi, não tô com nenhum trauma ativado, mas no caso era o quê? Tava com excesso de energia no corpo parada. Tipo, uma energia que não foi gasta, que não foi renovada. Então é como se fosse uma água parada num pântano. Tá? A gente precisa movimentar esse corpo. E aí, qualquer tipo de atividade física também vai muito bem, tá? Corrida, caminhada, academia, dança, enfim, qualquer coisa que movimente o teu corpo. Você vai ter que gerar energia daí, tá? Então, quando eu estou com muita energia, eu preciso decantar para voltar para a janela de trauma. E quando eu estou com pouca energia, eu preciso elevar para ir para a janela de trauma, não, para a janela de tolerância. Elevar para ir para a janela de tolerância. Então, eu faço esse movimento de autorregulação. Tá, claro, tem outras formas também que a gente pode fazer, né, para movimentar ali a energia, mas essas são as mais práticas. Yoga, exatamente. Yoga é bom para os dois, né? Tanto para quando a gente está muito ativado, como para quando a gente está pouco ativado. Vai ajudar de ambas as formas. E, inclusive, a yoga também trabalha a liberação de traumas e, enfim, a yoga. A microfisioterapia também é uma terapia bem interessante que a gente não sei se alguém de vocês já fez alguma vez. Eu não trabalho com microfisioterapia, tá? Mas já fiz sessões também que é bem interessante, e a microfisioterapia mostra exatamente como o trauma mora no corpo, porque eles fazem um toque superficial na tua pele e eles se dizem, ó, há 3 meses atrás aconteceu algo relacionado a tal coisa, ou há 5 anos atrás, há 20 anos atrás. Cara, é muito louco. No corpo fica armazenado e aí eles fazem uma liberação. Tá? Pode ser feito através da microfisioterapia, tem outras técnicas também que a gente utiliza aí para liberar trauma. Na verdade, a gente ressignifica, né? Mas esse exercício de autorregulação é muito importante. É simples, é simples. E às vezes a gente acha assim, de tão simples que é, não necessita ser feito. Fez sentido para vocês? Ficaram com alguma dúvida? Vão me perguntando aí. E para quem está nos dois, sim, tá. E para quem se identificou com ambos, né, os sintomas, é, entender que assim, né, o corpo ele gerou tanta energia que ele desce, tá? Então ele vai, né, no momento que ele, se ele ultrapassar muito aquela janela de tolerância, que ele for muito para cima, ele vai despencar. Por que que a gente despenca? Porque a gente não conseguiu identificar a tempo, e não sabia até agora, né? Que estava se ativando. Então, quanto antes eu consigo identificar que eu estou me ativando e faço algo para me regular, melhor. Menos energia eu vou precisar demandar. Agora, se eu ativei demais e eu demorei para identificar, enfim, eu vou demandar mais tempo. E às vezes, assim, gente, outro ponto também que é bem importante vocês entenderem a gente já viveu, né, vários traumas durante a vida. Quanto mais idade a gente tem, mais traumas a gente acabou vivendo, né? Então, aquela janela do trauma acabou se achatando. A terapia, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar essa janela de trauma. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, não é que a minha vida mudou, as coisas mudaram, mas eu estou diferente. Eu mudei diante das situações. Quando você fala eu mudei, tu aumentou a tua janela de trauma de tolerância, quer dizer, né? Tu aumentou a tua janela de tolerância. Perfeito. Porque aí, né, o teu pico que você tiver no teu dia a dia não vai ser tão fácil de extrapolar ele, tá? Quanto maior a janela, melhor, tá? Por isso que a terapia é tão bem-vinda, né? É, E aí, o que que eu ia falar? Que eu comecei a falar e aí eu entrei em outro assunto aqui. Deixa eu lembrar aqui. Isso que é importante dizer é que assim, não com uma única autorregulação na minha vida que eu vou resolver todos os traumas da minha vida. Não. A gente ficou 10, 20, 30, 40, 50 anos acumulando traumas. A gente tem acesso a esse conhecimento agora, né? E não vai ser com uma única meditação ou com uma única ida na academia que eu vou resolver, né? Então, sim, é um exercício. Sabe o tal do orar e vigiar que tem na Bíblia? É isso. Eu vou me trabalhando, mas eu vou me observando quando eu estou ativando demais e quando eu estou desativando.
Então, sim, às vezes a gente ativou por muito tempo lá em cima, quando cai, fica muito tempo lá embaixo. Aí a gente passa nesse período. Por isso que, por exemplo, tanto quando eu estou muito tempo lá em cima, é importante meditar, fazer coisas que né, ir para a natureza, fazer coisas que te tragam uma sensação de bem-estar, de aconchego. E quando eu estou muito tempo lá embaixo, fazer coisas que vão me dar energia, que vão gerar energia, em que inclusive eu vou poder, tipo, movimentar, principalmente movimentar o corpo, tá? Sair com as amigas, tomar um café, né? Fazer algo gostoso, viajar. Enfim, tudo isso são práticas que são bem importantes para a gente entrar nessa autorregulação, tá? Então, é tão simples, né? A gente se autorregular, mas sim, às vezes é complexo a gente perceber. E tá tudo bem, tá? O importante aqui, assim, que vocês também saibam que, assim, vai ativar, porque isso é automático do nosso corpo, né? Não tem como a gente dizer assim, não vai ser ativado. Claro, quanto maior a minha janela de trauma, mais espaçamento eu tenho aqui para romper ela lá em cima. Lembra quando sai lá da janela? Tipo, tá aqui a janela de trauma. Então, mais espaço eu tenho aqui até que eu rompo ela. E aí não vai ser tão, né, tão brusco assim. Mas quanto mais achatada tá a minha janela, mais eu vou oscilar para cima e para baixo e ficar lá em cima e ficar lá embaixo. Mas é entender que assim, ó, pra gente não se punir, sabe? Vai ativar, tá tudo bem, tá tudo certo, ativou, agora eu sei o que fazer, né? Eu tenho esse controle a partir de agora do que eu posso fazer quando eu percebo que houve um gatilho ali, um disparo, alguma coisa me engatilhou, tá? Porque senão a gente fica sempre engatilhado, né? Ou para cima ou para baixo, a gente tá sempre nessas emoções e sentimentos. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Caso eu tenha falado aqui esses sintomas e você se identificou com mais de 3 sintomas do que eu falei aqui, mais assim, por exemplo, eu sinto falta de ar, eu sinto ansiedade, eu tô sempre em hipervigilância. Tu tá engatilhado, e talvez tu tá engatilhado, ó, bastante tempo, né? Assim como também, eu tô sempre com sono, tô sempre cansada e eu tô desmotivada, não tenho vontade de fazer nada, né? Minha vontade, tu tá engatilhada para baixo. Então, né, e às vezes a gente ficaria muito tempo, por exemplo, quem entrou numa depressão, quem tá no tratamento da ansiedade, tá engatilhado. E aí você pode tomar medicamento pro resto da vida, e ok, às vezes a gente precisa sim do medicamento, às vezes é necessário realmente, mas se eu não conseguir me autorregular, nunca vou ter uma boa qualidade de vida, eu vou estar sempre dependendo ali, não consigo sair desse ciclo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Isso então, gente, ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Acho que não, né? Porque eu pedi antes, ninguém respondeu nada. Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Ou um ou outro, né? Mas então isso, tá, gente? Bom, qualquer coisa também, vocês podem me chamar aí no particular, a gente vai conversando. Eu vou também me organizar, até deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Eu vou me organizar aqui também para a gente fazer a aula igual, tá? É, da sintonização energética, tá? Eu vou procurar também fazer ela igual para vocês, tá? Que aí vocês podem receber também. Essa semana que eu organizo pra gente, eu acho que provavelmente daí durante a semana, que eu vi que tem alguns que não conseguem no final de semana. Então, eu vou organizar pra gente fazer. Eu só tenho que ver minha agenda aqui pra gente fazer também a aula de sintonização, tá? Espero e desejo aí que ajude muito vocês esses conhecimentos, que a partir de agora vocês possam ir se observando e se autorregulando, tá? E que possam ter cada vez mais qualidade de vida também, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana e qualquer dúvida, qualquer coisa vocês me chamam lá no particular, tá bom? Beijão então, ótimo final de domingo.